você fala no bem 10 segundos. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã. Já está aqui comigo o empresário Adalto Medeiros. Adalto esteve aqui semana retrasada e recebemos, como eu falei anteriormente, várias ligações, muitas pessoas pedindo para Adalto voltar novamente e trouxemos aqui o empresário, eu digo até historiador Adalto Medeiros Filho. Adalto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao vivo ao nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes. Eu, apesar de não ser uma pessoa da área, eu sou engenheiro, mas consegui me interessar por isso e hoje tenho alguma coisa para passar para as pessoas e espero que o que eu vou falar hoje sirva para alguma coisa. Adalto, como eu falei anteriormente, vamos falar um pouco sobre história, né? E vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa. Como é que surgiu aí como foi o início da Revolução Russa? Como é que se deu a Revolução, Adalto? A Revolução Russa, a causa principal é que existia uma luta entre os czares e os judeus. Por exemplo, judeu não podia ter terra na Rússia. Como os meios de produção, a riqueza vinha da terra, os judeus passaram por um processo de empobrecimento muito grande. Então, financiado por todos os judeus e mais uma ação política que houve no mundo todo, eles fizeram a Revolução Russa e chegaram ao poder. Desses judeus importantes, muito conhecido, é Trotsky, Leon Trotsky. Leon Trotsky, o nome dele era Isaac Davidovich. Davidovich quer dizer filho de Davi. E foi ele que fez uma grande parte e ajudou a Revolução Russa. Só que quando os comunistas tomaram o poder, Trotsky, que era para ser uma pessoa que ocuparia as funções importantes do governo, não foi, ficou na oposição e foi exilado por Stalin. Trotsky foi exilado, foi colocado numa prisão no México, e lá no México Stalin mandou matar Trotsky na prisão. Ele pegou uma pessoa de lá, fez várias visitas a ele, ficou amigo do Trotsky e depois matou. Matou Trotsky no presídio na cidade do México. O campo, que era a única fonte de riqueza, não tinha como os judeus trabalhar porque eles não podiam ter terra. Por então, toda a esquerda ainda hoje defende a reforma agrária, mas o judeu defendia a terra para ele, não era a reforma agrária, não. E Trotsky, quando foi exilado, antes disso, Trotsky brigou com Stalin. Aí as pessoas que brigavam com Stalin, o destino era ser assassinado. Mas como Trotsky era amigo dos judeus que estavam no poder também, ele recebeu o exílio. Agora, Adalto, o que observamos é que em todos os acontecimentos mundiais sempre teve o envolvimento do judeu. Porque os judeus, primeiramente, os judeus são as pessoas mais bem preparadas sob o ponto de vista de educação, do ensino e do aprendizado. É um pessoal que transmite uma experiência de mais de quase 4.000 anos de civilização, que é mais ou menos a idade dos judeus, porque eles saíram do Egito liderado por Moisés em 1.500 anos antes de Cristo, e já estamos com uns quase 4.000 anos. E os judeus, eles são os líderes, não é só lá, foi em todos os lugares. Todos os lugares. As grandes fortunas do mundo, são judeus. Nova York é uma cidade que tem, acho que 10 ou 20% de Nova York, são judeus. E incrível é que os judeus de Nova York, eles foram daqui do Recife. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles apanharam um navio já de judeus que vinham de Amsterdã
e foram para Nova York. Adalto, eu vou lhe interromper rapidamente, nós vamos agora a um breve intervalo e já já voltaremos com essa nossa conversa. Não saia daí que já já eu volto dando continuidade à nossa conversa com Adalto Medeiros Filho. Até lá. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, conversando com Adalto Medeiros Filho. O Adalto, nós estamos conversando, você tinha me falado que o Nova York foi fundada por judeus que moravam em Pernambuco. Como é que foi essa história? No dia 20 de janeiro de 1654, os judeus foram expulsos de Recife. Só que, coincidentemente, tinha 2 navios que estavam vindo de Amsterdã que iam em direção a Nova York, para trabalhar lá. E os judeus de Pernambuco, junto com esses judeus, foram e fundaram a cidade de Nova York. A cidade de Nova York foi fundada por judeus que foram do Brasil. Como é que se deu essa questão, Adalto, da criação do Estado de Israel? Bom, a criação do Estado de Israel começou no ano 70. Quando os judeus foram expulsos de Israel. Eles foram expulsos e foram levados como escravos para Roma, que era os Estados Unidos de hoje, no ano 70. Era o grande império mundial. O grande império mundial, econômico, financeiro do mundo era Roma. E eles foram para lá. E lá começaram uma campanha até conseguir voltarem para Israel. Inclusive o judeu dizia, perco meu braço direito, mas volto para Israel. Então eles tinham a certeza de que ainda voltavam para Israel. Voltavam. Em 1948, quer dizer, 1940 anos depois, o presidente da ONU era Oswaldo Aranha, que era brasileiro, ele era o presidente da ONU. E Oswaldo Aranha empatou a votação lá na criação do Estado de Israel, na ONU. Empatou e Oswaldo Aranha desempatou e foi criado o Estado de Israel com um voto a mais que foi de Oswaldo Aranha, que era um descendente de judeu. E foi criado o Estado de Israel em 1948 e que permanece até hoje. Já cresceu, porque aquelas guerras com os árabes só veio favorecer Israel. Israel cresceu territorialmente, possui a maior elite intelectual do mundo, que são judeus, e as pessoas mais ricas do mundo também são judeus. Então o Estado de Israel é uma coisa extremamente complicada para quem é contra a sua permanência. E é um país altamente importante no nível de tanto financeiro como também bélico também. Eles têm um sistema de defesa no mesmo padrão dos americanos, talvez até melhor. Porque os grandes cientistas do mundo, os maiores, são judeus. E os judeus têm uma questão religiosa, que é a permanência do Estado de Israel na mão dos judeus. Agora, Adalto, falando também aí sobre os judeus, os judeus foi um povo, como você falou, um povo rico, mas esse mesmo povo foi maltratado, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, pelo Hitler. Realmente, qual era o objetivo de Hitler, a raiva dele em relação aos judeus? Porque existem aí assuntos controversos, né? Mas, na sua opinião, qual foi a maior raiva, o porquê dessa raiva toda Hitler tinha contra os judeus? Na sua opinião? Na minha opinião, primeiro que os judeus eram ricos. Que as grandes fortunas da Alemanha pertenciam a judeus. Isso é a primeira coisa. A segunda é que o Hitler dizia que na Primeira Guerra Mundial os judeus traíram a Alemanha. E isso criava um ódio muito grande no Hitler. Mas eu acho que essas coisas todas é ligado a dinheiro. Como eles eram ricos e criavam dificuldade para servir o exército alemão, tinham que pegar de frente o que eles passaram na Alemanha, que foi, Hitler mandou matar em torno de 5,5 milhões de judeus. Adalto, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa
O Melhor da Manhã. Eu creio que foi uma aula que você deu aqui para os nossos telespectadores e eu quero deixar o espaço reservado para as suas despedidas aqui ao nosso programa. Olha, eu agradeço porque é uma oportunidade muito boa para mim, porque afinal de contas essas coisas geram conhecimento e, consequentemente, uma avaliação melhor de como é que o mundo funciona. Ok, mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência, desejo para você um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem, tenha um extraordinário dia. Até segunda, querendo Deus.